Olá, turminha do sétimo ano, como estão, meus queridos? Estou com uma saudade enorme de vocês, mas enquanto essa pandemia estiver aí, né, gente, a gente não pode se encontrar. Então, mas eu estou guardando aqui aquele abração carinhoso para dar para vocês quando a gente tiver novamente nas nossas aulas presenciais. Mas enquanto isso não acontece, a gente vai estudando por aqui, ok? Eu preparei essas aulas para vocês com todo carinho, não tenho muito costume de fazer aulas online, espero que vocês entendam, mas vamos, né, gente? A gente consegue. A gente vai fazer uma revisãozinha do assunto que já foi dado na sala de aula, porque vocês ainda não fizeram a primeira avaliação. E como tem muitos dias que a gente não tem aula, vocês podem estar um pouquinho esquecidos. Então, para que vocês relembrem tudo que nós já estudamos, nós vamos fazer umas aulinhas de revisão. O nosso primeiro capítulo foi a Era Moderna, do livro didático de vocês, que foi a Idade Moderna, no século XVII. A Idade Moderna começou já no finalzinho da Idade Média, né? Quando as coisas já estavam assim clareando, né? Quando as pessoas começaram a, vamos dizer assim, ter ideias esclarecedoras sobre o que acontecia, porque na Idade Média tudo era muito fechado, tudo era muito ligado à igreja e aos padrões determinados pelos reis da época. Então, na Idade Moderna, as pessoas já começaram a ter outro tipo de visão de como as coisas deveriam acontecer no mundo. Então foi a formação do Estado moderno. Quando saiu da Idade Média, daquela época de, vamos dizer assim, de escuridão que a gente fala é escuridão assim, de ideias, né? de escuridão de cultura. Então, aqui ó, teve a antiguidade, o feudalismo e o Estado moderno. Então, muita gente entendeu, a nobreza entendeu que precisava-se de um Estado forte, né, para que houvesse um desenvolvimento. E foi aí que os reis passaram a ser valorizados, né, ter mais poderes do que tinham antes. Então, essa foi uma época em que os reis começaram a acumular poderes. O processo de fortalecimento do poder real. A aliança do rei com a burguesia, troca de interesses, né? Geralmente tem interesses nesse fortalecimento. A burguesia fortalecia o poder do rei e, em troca, o rei criava leis e benefícios para que a burguesia crescesse em seus negócios. Ou seja, quanto mais a burguesia crescesse, mais pagaria impostos para a nobreza e o rei estaria cada vez mais rico e mais poderoso. Então, era uma troca de favores, como a gente mesmo diz, uma mão lava a outra. A cobrança de impostos, os impostos reais, né, fim do pedágio, criação da moeda única, funcionários reais. Então, tudo isso foi criado naquela época para favorecer o poder dos reis. Quanto mais o povo melhorasse de vida, principalmente a burguesia, o comércio crescesse, mas o rei também estaria rico porque a cobrança de impostos era que sustentava a nobreza daquela época. O Estado moderno surgiu a partir da fragmentação do sistema feudal. Os senhores feudais, que era aquela população rural, né, começou a perder o poder. E aí os reis ascenderam, né, os reis ficaram mais fortalecidos, e aí começou a formação das grandes monarquias nacionais, ou seja, dos grandes reinos europeus. Os principais deles foram França, Inglaterra, Espanha e Portugal. Foram os primeiros reinos a se formar na Europa moderna. Portugal foi o primeiro estado moderno. Portugal antes era dividida em vários reinos, não era, vamos dizer assim, uma nação unificada. Tinham vários reinos independentes uns dos outros. Mas eles começaram a entender que se eles se unissem, se os reinos se unissem, o sistema de economia melhorava muito, o montante de negócios seria mais lucrativo e o desenvolvimento com certeza seria bem maior. Então eles começaram a disputar quais reinos seriam os encarregados de fazer essa unificação dos reinos para que o Estado ficasse fortalecido. Então, os principais reinos foram o de Leão e Castela. Eles
começaram a disputar qual seria o reino principal para tornar um estado, vamos dizer assim, mais fortalecido, né? Então eles se juntaram e formaram o território onde hoje é Portugal. E também depois Portugal teve uma época que foi invadido pelos muçulmanos, e para que eles pudessem se desenvolver melhor, tiveram que lutar, fazer uma guerra contra esses muçulmanos, e essa guerra foi chamada de Reconquista, porque eles reconquistaram o lugar que por direito era deles. Então, este país, desde o século VIII, foi dominado pelos mouros. Depois de expulsar os mouros, eram os muçulmanos. Depois de expulsá-los no século XII, chamada Guerra de Reconquista, o país tornou-se independente, com o reino da dinastia de Borgonha, com um condado portucalense. Então, dinastia é uma família real, onde o trono vai passando de geração em geração, de pai para filho. Como a gente diz na história, hereditário, né? O poder vai passando de geração para geração. Então, a dinastia é uma família real, cujo poder vai, né, se passando de um para o outro, de pai para filho, se não tiver um filho para o parente mais próximo, por aí vai, até que a dinastia acaba e aí assume uma outra dinastia. O poder foi realmente centralizado em 1385 com a dinastia de Avis. A Revolução de Avis foi quando o reino foi realmente centralizado e aí Portugal se tornou uma nação unificada, não era mais uma porção de reinos independentes. Com a Espanha também aconteceu algo bem parecido, né? A Espanha também não era unificada, tinham vários reinos independentes, mas aí precisava também de uma unificação. Eles viram que com Portugal deu certo, então deveria dar certo também com a Espanha. Depois de o rei Leão falecer e não deixar descendente, um filho homem, naquela época só quem assumia o trono eram os homens, a disputa do trono levou a um acordo que reunia Leão e Castela. Leão e Castela eram os dois principais reinos independentes que podiam fazer o fortalecimento de um reino só, né? A unificação do reino que seria no futuro a Espanha. Foi aí que houve o casamento, né? O rei do reino de Leão, que era o rei Fernando, se casou com a rainha do reino de Castela, que era Fernando e Isabel. Como eram dois países católicos, eles eram chamados de reis católicos. E aí eles se casaram e não juntaram só, né, os dois no mesmo casamento, juntaram também os reis. Naquela época, eles tinham esse, vamos dizer assim, esse costume de fazer casamentos para unir família, unir territórios, unir fortunas. Então aí foi mais uma união, vamos dizer assim, para unificar o reino do que mesmo por amor, né? O fato é que eles se uniram, deu certo, e aí juntaram os outros reinos e deu origem ao território onde hoje é a Espanha. Os dois países, Portugal e Espanha, estão localizados na Península Ibérica, lá na Europa. Bom, nessa época moderna, o que marcou mesmo foram as grandes navegações. Por que as grandes navegações eram necessárias na época? Porque eles precisavam, né, vamos dizer assim, de encontrar um novo caminho para as Índias, já que vou colocar um mapinha aqui para vocês entenderem melhor. Aqui, olha, vou botar a setinha aqui para vocês verem. Aqui nesse lugarzinho aqui é o mar Mediterrâneo. Aqui em cima a Europa e aqui embaixo a África. Se vocês pegassem um mapa do século XIV, só tinha esse lado de cá mesmo. As Américas ainda não constavam nesse mapa. Então, as Américas só contaram depois das grandes navegações. Aqui pelo mar Mediterrâneo só passavam os italianos para comprar especiarias lá no Oriente, nas Índias, do outro lado do mundo. Então era necessário encontrar um novo caminho para as Índias. E se os outros não podiam passar aqui, só os italianos, porque se passasse aqui os navios eram afundados pelos árabes, né, que faziam negócio com os italianos, então eles tinham que percorrer toda a costa da África para chegar do outro lado, onde estariam as Índias.
por aqui. Olha, veja que o caminho era longo, numa época que os navios nem motores tinham. Eles tinham que vir em navios à vela de madeira, sem nenhum tipo de segurança, e aí eles tinham que chegar às Índias. Chegaram? Sim, chegaram, né, gente? Naquela época os homens eram muito, vamos dizer, corajosos, né? Eles se lançaram no desconhecido. Não estou dizendo que os homens de hoje não são, não, mas naquela época eles não tinham nenhum tipo de tecnologia para isso, gente. Eles estavam, vamos dizer assim, pela sorte, né? Então, daqui, olha, Portugal, que estava aqui, Portugal e Espanha, foram os pioneiros. Na verdade, o pioneiro mesmo foi Portugal. Os portugueses já tinham o costume de navegar aqui a mar aberto para pescar o bacalhau, que é um peixe de águas profundas. Mas aí, eles eles disseram que eles tinham que navegar por aqui. Olha. Aí apareceu um navegador chamado Bartolomeu Dias. Bartolomeu Dias começou a navegar por aqui, depois de muitas tentativas de outros navegadores que não conseguiam chegar, as embarcações não voltavam, tinha deles que não voltava ninguém. Por isso dizia que o Oceano Atlântico era chamado de Mar Tenebroso, porque era cheio de monstros marinhos, imaginem. Aí mas o fato é que as embarcações eram frágeis, eles se perdiam, eles não tinham senso de orientação, eles não tinham uma embarcação assim, vamos dizer assim, mais segura. E aí eles começavam a navegar por aqui, contornando essa costa. Essa linha vermelha aqui é a viagem de Bartolomeu Dias. Foi que ele descobriu. Ele foi navegando aqui pela costa e descobriu que ao extremo sul da África tinha um cabo. E os navios geralmente batiam ali e afundavam. Por isso que eles não voltavam. Mas aí, quando ele viu o cabo, nesse dia a maré estava baixa, né, para a sorte dele, ele desceu mais o extremo sul da África, contornou o cabo, mas faltou, vamos dizer assim, suprimentos, né, para a viagem. Ele voltou para Portugal e falou sobre o cabo. Então, os cartógrafos de Portugal fizeram um mapa da viagem e aí esse cabo, que antes era chamado de Cabo das Tormentas, foi mudado agora para Cabo da Boa Esperança, porque era uma esperança de os portugueses chegarem lá do outro lado do mundo, onde estariam as Índias, e comprar as especiarias, né, que eles tanto precisavam. Então, aí apareceu um navegador chamado Vasco da Gama. Vasco da Gama, gente, que não é o time é homenagem a ele. Então, ele começou a navegar, sabia que lá no extremo sul da África tinha um cabo, desceu, não é? E aí navegou e chegou nas Índias. Olha que lindo, palmas para ele, né, gente? Porque naquela época, nos navios só movidos à vela, ele chegar às Índias, do outro lado do mundo, comprou um monte de mercadorias, especiarias, trouxe para Portugal, o lucro foi exorbitante. Foi tanto lucro que todos agora queriam viajar, né? Porque para ter lucro, o governo de Portugal na época, o rei Dom Manuel, ele começou a apoiar essas viagens, porque estava dando muito lucro. Eles estavam vendendo para todos os países da Europa especiarias por 5 vezes mais o preço que eles tinham comprado lá nas Índias. Então, nessas viagens, apareceu um navegador chamado Cristóvão Colombo. Cristóvão Colombo não era português, mas queria navegar a serviço de Portugal. Ele era italiano da cidade de Gênova. Quando ele chegou em Portugal, pediu ao rei, ele era um bom navegador, mas ele não tinha dinheiro, ele não tinha navios. Ele pediu navios ao rei de Portugal, mas o rei disse, não, eu já tenho muitos navegadores bons aqui, não estou precisando de ninguém de fora. Mas Colombo não se deu por vencido. Sabendo que a Espanha também estava querendo entrar nas navegações, foi até os reis católicos da Espanha e pediu navios para navegar. A Espanha, na época, passava por uma situação econômica, vamos dizer assim, difícil. Mas a rainha vendeu suas joias, quase todas, comprou 3 navios, Santa Maria, Pinta e Nina, e deu para Colombo. Colombo então pensou, não vou fazer como os portugueses, viajar toda a costa da África é muito arriscado. Eu vou navegar em linha reta aqui e vou chegar do outro lado do mundo, onde estaria as Índias.
Daria certo? Sim. Mas ele não contava que no caminho tinha um novo continente, um continente desconhecido. Então ele navegou por aqui, navegou, e chegou a um local que ele pensou que eram as Índias. Daí, quando ele viu os nativos, chamou todo mundo de índio. Não era índio, eram os nativos. Hoje, para diferenciar os índios do pessoal que vive na Índia de verdade, lá eles são chamados de indianos. E aqui, índios. Então, os nativos nós passamos a chamar de índios. Assim ficou na história, né, de índios. Então, ele chegou aqui na América Central, pensando que eram as Índias. Ainda fez mais 3 viagens, mas, coitado, ele morreu achando que havia chegado às Índias. Até que depois, uns anos depois, um outro navegador, né, que começou a desenhar as viagens de Colombo, viu que ali não era as Índias, era um novo continente. E o nome desse navegador era Américo Vespúcio, e em homenagem a ele, a América recebeu esse nome, em homenagem a Américo Vespúcio. A gente pode até achar que é meio injusto, né? Porque quem chegou lá foi Colombo, mas quem recebeu a homenagem foi Américo Vespúcio. Mas assim está na história. Bom, depois apareceu Cabral, né? Cabral, ele era um nobre. Ele recebeu uma poderosa frota. Ele comprou, né, com seu dinheiro lá, alguns navios, e a coroa portuguesa, o rei de Portugal, deu mais alguns navios para ele navegar. Ele navegou, diz ele, né? A história diz que ele se perdeu, pegou uma calmaria e se perdeu, e aí chegou aqui, onde hoje é o Brasil, na cidade de Porto Seguro. Ele saiu daqui de Portugal no dia 6 de março, chegou aqui no dia 22 de abril. Mas vejam, a controvérsia da história. Depois que ele chegou aqui, ele passou uns dias, né? Consertou algumas avarias nas suas embarcações, pegou água potável, coisa e tal. E depois ele fez a sua viagem. Tá vendo aqui, ó? Ele fez a viagem para as Índias. Vendo aqui, ó, ele veio aqui, essa aqui é amarelo, ele veio, depois ele foi para as Índias e voltou. Nunca mais ele errou o caminho. Mas vejam, vamos voltar um pouquinho no tempo. Antes de Cabral fazer essa viagem, foi assinado entre Portugal e Espanha o Tratado de Tordesilhas. E o que era isso, o Tratado de Tordesilhas? Foi assinado na Espanha o Tratado de Tordesilhas, que dividia as terras descobertas entre Portugal e Espanha. A Espanha queria que a linha passasse aqui, ó, nessa linha aqui, no meio do oceano. Mas se passasse no meio do oceano, Portugal ficaria com nada, porque dizia o tratado que as terras a leste seria de Portugal e a oeste da Espanha. Então, para cá não tinha nada, porque já tinha a África que já estava sendo habitada, né? já tinha sido colonizada. Então, para o lado de cá é que tinha terras. Então, isso foi em 1498, essa assinatura, antes da ida de Cabral para as Índias. Antes do começo do Brasil. Então, o governo português fez questão que a linha passasse mais para cá, 370 léguas da ilha de Cabo Verde, que ficaria aqui, olha, onde é nessa linha aqui, tá vendo essa linha aqui que corta o Brasil. Por quê? Porque ele sabia que tinha terras, não é verdade? Então, se ele chegou aqui, no Brasil, ele tomou posse dessas terras. Como o Brasil mudou de tamanho, aumentou muito de tamanho, já é outra história que a gente vai estudar em outro capítulo. O fato é que o Tratado de Tordesilhas, que foi assinado antes da viagem de Cabral, põe em dúvida se o Brasil realmente foi encontrado ocasionalmente ou foi intencionalmente, né, gente? A história às vezes tem essas controvérsias. Mas eu espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido tudo e que... Vou passar uma atividadezinha aqui, olha, que vocês podem dar uma pausazinha aí, copiar, usar o livro-texto de vocês para responder as questões e, olha, continuo dizendo que a saudade é grande, viu, gente? Logo, logo a gente se encontra e beijo grande, até a próxima.